Essa repórter acabou tendo uma reunião marcada no dia do aniversário do seu namorado, então ela liga pra ele desmarcando, falando que não tem como ir no aniversário dele hoje porque ela tem uma reunião importante. E seu namorado fala pra ela que não tem problema e que ela pode ficar tranquilo porque ele vai curtir com alguns amigos dele. E quando ela desliga, sua amiga fala pra ela que por eles estarem no começo, ela achou muito estranho o namorado dela não ter ficado bravo. E à noite, quando ela foi participar daquela reunião importante, ela ficou um longo tempo esperando aquele empresário, mas ele não foi. Do lado de fora, ela fica esperando seu namorado ir buscar ela, então o cara aparece atrás dela e pergunta se por acaso ela quer uma carona. E ela fala pra ele que não precisa, porque o namorado dela já está indo buscá-la. E quando ela está dentro do carro com seu namorado, ela pergunta pra ele como que foi ter saído com os amigos dele e qual foi o nome do amigo que ele saiu. E o namorado dela fica um pouco nervoso e não consegue falar o nome, ela pergunta se foi o Fenton. E ele fala pra ela que foi isso mesmo, e que ela conhece ele tanto que ele nem precisa falar. Então ela se aproxima dele e fala que não imaginava que um cara tão machão como ele usava aquele tipo de perfume. E pergunta se por acaso o Fenton tem uma namorada. E seu namorado acaba empurrando ela e fala para ela parar de gasto porque ele está dirigindo. E quando ela está na sua casa, ela pensa em ligar pro seu namorado, mas ela percebe que o seu celular não está com ela. Então ela começa a pesquisar, falando que com certeza deve ter deixado dentro do carro dele. E quando ela pesquisa a localização do celular, marca que está em um hospital. E ela fica se perguntando o que será que ele está fazendo lá. Então ela pega um guarda-chuva e vai até lá e vê o carro do seu namorado parado na porta do hospital. E quando ela olha, ela vê o seu namorado saindo abraçado com outra garota. E quando ela vê aquela cena, ela fala que se ele empurrar ela agora, ela vai aceitar ele dar uma explicação. Mas o seu namorado faz o oposto, ele beija ela. E quando ela volta pra sua casa, ela começa a olhar todas aquelas fotos e fala que aquilo tudo foi uma piada, até que o seu namorado acaba aparecendo. E quando ela pergunta por que ele fez isso, ele fala que é porque a família dela tem muito dinheiro e que o tio dela tem um carro preto com a placa personalizada e que isso mostra quanto poder e quanta grana eles têm. E que ele não tem outra escolha, e que com ela ele não vai precisar mais ralar, mas se por acaso ela quiser, os dois ainda podem serem amigos. Então ela fica muito brava com isso, pega as coisas que estava juntando, joga nele e manda ele a merda. E no outro dia, quando ela está no trabalho, a chefe dela fala pra ela que ela vai ter que participar daquela reunião com aquele empresário rico de novo. E mais tarde, quando ela vai buscar um café, ela acaba vendo seu namorado com aquela garota de mão dada. E ela fica pensando que os dois foram muito rápido mesmo, que eles terminaram ontem à noite e hoje eles já estão de mão dada. E quando os dois estão indo embora, ela fica do lado de fora muito brava com aquela situação. Mas quando ela olha pro lado, ela acaba vendo aquele carro preto com a placa personalizada e fala que vai questionar o tio dela e contar tudo o que aconteceu. E quando ela bate na janela do carro, ele abaixa a janela e ela acaba percebendo que é aquele cara que tentou dar carona pra ela na noite passada. E pensa que talvez ele deve estar um pouco interessado nela ainda, então fala pra ele que o celular dela acabou descarregando e se por acaso ele não pode emprestar o dele. Ou se ele quiser, ele pode dar uma carona pra ela, mas ele vira pra ela e fala que não dá carona pra mulher que namora e vai embora. E no outro dia, quando ela vai fazer reunião com aquele empresário famoso, ela acaba percebendo que aquele empresário é o tio da garota e o cara que ela tentou dar em cima. E ela fala que não vai fazer essa reunião de jeito nenhum.